Voigtlander Septon 50mm f2, uma lente da era clássica da fotografia. Antes de falar dessa lente incrível, vamos conhecer um pouquinho melhor sua fabricante. A Voigtlander foi fundada em 1756 na Áustria por Johann Voigtlander. Inicialmente era uma indústria de equipamentos de precisão, mas essa indústria só vai realmente interessar pra gente quase 100 anos depois, com o neto de Johann, que tinha um nome bem curtinho, Peter Wilhelm Friedrich Ritter von Voigtlander, e ele construiu a lente Petzval. Eu vou falar sobre essa lente especificamente num outro vídeo, mas é interessante a gente saber que com o sucesso da Petzval, Peter fundou uma fábrica na Alemanha, que já era um polo da indústria ótica, e em 20 anos ele transferiu a matriz da empresa da Áustria para a Alemanha. A Voigtlander foi responsável por uma das maiores inovações no campo da ótica. Eles foram os primeiros a construir uma lente zoom. Isso aumentou o interesse em torno da marca, que acabou sendo vendida para Zeiss em 1956. A Zeiss ajudou a melhorar a ótica dessa empresa até vendê-la em 1982. Esse período de 56 a 82 ficou conhecido como a Era Clássica da Voigtlander. Em 82, a marca foi vendida para Rollei, e assim teve início a fase moderna. A Rollei ficou com a marca até 91, quando vendeu para um grupo de investidores, e hoje em dia a Voigtlander se chama Cosina Voigtlander e é fabricada no Japão. Então, se você pretende comprar uma lente Voigtlander, dê preferência para a Era Clássica ou para a Era Rollei. Não que as lentes fabricadas no Japão sejam ruins, mas não tem mais aquele mesmo esmero quase artesanal da Era Clássica e nem da Era Rollei, ok? A Septon é uma lente da Era Clássica, de 1960. Ela tem 7 elementos em 5 grupos e 5 lâminas no diafragma, que dão para ela um buquê pentagonal. A primeira coisa que se percebe segurando essa lente é que é uma construção bem sólida, é uma lente bem pesada para o tamanho dela. Toda feita em alumínio e latão, essa lente pesa 240 gramas. O diafragma dela vai de f2 a f22, mas você não tem nenhuma marcação disso na lente e nem anel de controle de diafragma. Isso porque essa montagem Deckel foi feita para que esse controle fosse feito direto na câmera. Então, se você quiser usar uma lente dessas numa câmera digital moderna, você precisa de um adaptador DKL que tenha controle de diafragma. Daí você pode usar tranquilamente essa lente. A distância mínima de foco dessa lente é de 90 centímetros. Existe um modelo dela que é chamado versão 3, que a distância mínima de foco é 60 centímetros. Essa é a versão 2. A versão 1 é igualzinha à versão 2, porém traz só um tipo de marcação de distância, que é em metros. Essa versão 2 traz em pés e em metros também. Uma coisa bem interessante dessa lente é o sistema Compur, que mostra com a movimentação de pinças qual que é seu range de foco em relação ao seu diafragma. Porém, esse sistema traz uma complexidade à construção interna dessa lente muito grande. É uma lente que não é recomendada que seja aberta para manutenção. O melhor que você pode fazer é tentar encontrar uma que já tenha uma ótica razoável. Eu fiz alguns testes com essa lente e os resultados foram bem surpreendentes. Ela é uma lente que tem uma textura bem vintage, com aquela característica tonalidade esmaecida nas cores, mas sem perder nuances. Ela tem uma transmissão bem fiel das cores, isso também eu achei que é um ponto muito positivo nela. O contraste é bem soft, o que torna uma lente bem legal para fotografia em preto e branco. Bem legal mesmo. O flare, ele é bem poético, mas ele funciona melhor para vídeos, porque para fotografia still tem um excesso de glare que incomoda bastante. O desfoque dela é bem único, lembra um pouco aquelas técnicas de pontilhismo numa pintura impressionista. E também, por ela ter uma distância mínima de foco já meio longa, faz com que a transição do primeiro para o segundo plano seja bem curta, então você não tem que girar demais o anel.
Num geral, é uma ótima lente, e não sou só eu que achei isso não. Meu amigo Bruno Danielos, que foi comigo fazer os testes, também gostou muito dela. Porém, eu ainda acho que se você quer uma Voigtlander Septon, você tem que procurar pelo modelo 3, que é o modelo com distância mínima de foco de 60 centímetros, o que para uma 50mm é bem melhor.